Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui com o professor Fernando Gasparetto, trabalhando aí um pouco de literatura. Vamos trabalhar a nossa leitura. Eu quero apresentar a vocês grandes autores da nossa literatura e iniciá-los aí para que vocês conheçam. Na semana anterior a essa, nós tivemos um feriado aí no meio, mas você teve aí a oportunidade, eu enviei para você um conto de um dos maiores escritores da nossa literatura, que é o João Guimarães Rosa. Nós gravamos uma aula anterior falando um pouco sobre ele, comentamos sobre esse escritor e você leu e comentou comigo lá no Google Classroom a respeito deste texto, deste conto. E eu quero conversar um pouco ainda e aprofundar um pouquinho os conhecimentos. Então eu quero convidar você a ler junto comigo e acompanhar essa interpretação de texto, ok? Vamos lá, o texto chama Fita Verde no Cabelo. Eu tenho certeza que você identificou a semelhança deste texto do Guimarães Rosa com o texto da Chapeuzinho Vermelho. É isso mesmo. Nós chamamos este recurso que muitos autores utilizam, na verdade, a maioria dos escritores faz uso disso. Nós chamamos isso de intertextualidade. O que é isso, Fernando? Essa palavra grande aí. Intertextualidade é quando você faz uma comunicação de um texto com o outro, ou seja, é quando eu escrevo um conto, eu escrevo uma história, ainda que eu tenha inventado essa história, na minha história eu faço referência de alguma outra história, algum outro texto mais antigo, enfim. Aqui o João Guimarães Rosa, ele faz uma espécie de paráfrase, ele pega a ideia do Chapeuzinho Vermelho e escreve do seu próprio jeito, a sua própria história, fazendo uma comunicação entre textos. E aí, Fita Verde no Cabelo, ele mudou, né? Ao invés de Chapeuzinho Vermelho, você tem a personagem aqui, uma menina que usa uma fita verde no cabelo. E aí o texto diz assim: havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Primeiro parágrafo. Você vê como esse autor ele gosta de brincar com as palavras? Parece que as ideias estão um pouco soltas, mas meio com uma... Parece um pouco, me lembra um pouco até uma fala um tanto quanto poética, uma narrativa poética. Lembra que eu comentei na aula anterior que este era um dos autores, talvez o autor que mais fez uso de um recurso chamado neologismo. O que é neologismo? É quando o autor inventa palavras. Imagina que, olha, ele fala assim, que nessa aldeia haviam velhos e velhas que velhavam. Existe essa palavra velhar? Existe um verbo velhar, velhavam? Claro que não. Mas esse autor, ele inventou esta palavra e usou essa palavra dentro do seu conto. Então esse é um recurso literário, tá? Na sequência, ele continua. O segundo parágrafo diz assim: sua mãe mandara com um cesto e um pote a avó, que a amava, uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita Verde partiu, sobre logo ela, a linda. Tudo era uma vez. Tá vendo o recurso do era uma vez, ele colocando aqui no meio? O pote continha doce em calda e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Continuando. Daí que indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas lobo nenhum. Desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Olha, uma paradinha aqui no meio desse parágrafo. Será que o nosso autor está fazendo algum tipo de crítica? Olha que barato, um tipo de crítica a talvez um lenhador ou um caçador que tenha matado o lobo? Já não tem mais lobo porque eles foram mortos pelos lenhadores que estavam na floresta e fizeram isso? Aí ele continua. Então, ela mesma era quem dizia: vou a vovó com cesto e pote e fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê que não são. E Fernando, não entendi nada, embolei nesse negócio aí. Ó, ele fez uma brincadeira com palavras dizendo assim, olha, tem um moinho que tá lá que parece que, ó, parece que a gente vê e aí passam as horas e aí a gente vê, parece que tá mais perto e não tá. Meio que ela tá dizendo assim que tinha uma distância entre uma aldeia e outra.
Ele quer dizer isso aqui nessa brincadeira de palavras. E aí, vamos lá, próximo parágrafo. Ele diz assim: e ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro encurtoso. Saiu atrás, você viu? Ó, ela mesma, por si mesma, olha a independência da fita verde aqui. Ela decidiu que ela ia pelo caminho mais louco e longo. Tá? Aí ela fala assim, ó, saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha lhe correndo em pós. Divertia-se em ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas, nunca em buquê nem em botão, e com ignorar-se cada uma em seu lugar, as plebeinhas flores, princesinhas incomuns, quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. Fernando, eu não entendi direito esse parágrafo. O que ele está falando? Ela escolheu um caminho longo para aproveitar melhor esse caminho e para desfrutar das belezas da natureza, as várias flores. E ela foi sem pressa, vendo tudo, curtindo tudo, sentindo o cheiro das flores, olhando a natureza, passeando de verdade. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela toque, toque, toque bateu. Quem é? Sou eu. E Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com um cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai a avó difícil, disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Fita Verde assim fez, e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um ruim defluxo. Ela talvez estivesse enfraquecida com alguma gripe, alguma coisa, pelo menos é o que parecia, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora, Fita Verde se espantava. Além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada com enorme fome de almoço. Aqui, você percebeu que o clima está ficando um pouco tenso aqui. Ela vê como a avó está, a avó aparenta estar doente, e ela fica um pouco triste e preocupada. E ainda para deixar ela ainda mais preocupada, ela passa a mão aqui no cabelo e percebe que a fita verde dela ela perdeu no meio do caminho. E aí, o texto diz, ela perguntou: vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos trementes? É porque eu não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados? É porque eu não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados neste rosto encovado, pálido? É porque já não estou te vendo nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. E gritou: vovozinha, eu tenho medo do lobo! Mas a avó não estava mais lá, sendo que, demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Eu sempre me emociono quando eu vou até aí. Eu considero esse texto um texto muito bacana, porque ele é muito forte. Um dos alunos que assistiu, que escreveu para mim, fez comentário depois de ler o texto nas semanas anteriores, disse: eu achei pesado o texto. E de fato, ele é muito. Apesar desta realidade fantástica que você enxerga aqui, esta realidade mágica do conto de fadas, né, do conto da Chapeuzinho Vermelho, que aqui é a fita verde, este texto ele traz para nós uma carga de realidade.
Como eu acredito que vocês tenham percebido, a Chapeuzinho, que não é a Chapeuzinho, a fita verde, ela vai até a avó e naquele momento a avó a sua vida está findando. E ela participa deste momento em que a avó vem a falecer na frente dela. E quando ela fala assim, vovó, eu tenho medo do lobo, o lobo aqui é a metáfora da morte. É algo que nos leva a pensar a respeito disso. A morte, ela faz parte da vida. Muitos de nós, neste tempo, principalmente neste tempo de coronavírus, nós temos perdido pessoas que são bastante importantes para nós, pessoas próximas. Talvez você tenha perdido algum familiar. E talvez você tenha essa mesma sensação da vida, né? De esse choque de realidade. E talvez você também sinta medo do lobo. E eu quero dizer para você, é normal. Ter medo é normal. Ter medo o medo é um dos sentimentos básicos da nossa existência. Agora, juntos, neste momento, de forma solidária, e a própria literatura, de certa forma, ela nos traz também essa carga de realidade, mas em certo aspecto um conforto em relação a tudo isso. Estas coisas acontecem, mas nós estamos bem e permaneceremos bem, caminhando, batalhando a vida. Isso faz parte da vida. É algo que faz parte da vida e da realidade e deste processo de amadurecimento. Muitos de vocês estão vivendo isso. Uma fase de crescimento, de transição da fase da infância para uma fase de adolescência, e daqui a pouco nós vamos transitar para a fase de juventude. Eu já não, né? Eu já estou transitando para uma fase de uma pessoa mais velha, além do adulto. E a literatura, ela nos traz a realidade, mas de uma maneira doce, delicada, sensível, que nos toca profundamente. Eu espero que você tenha gostado desta aula, desta análise que fizemos juntos desse texto de Guimarães Rosa. Espero que você se sinta curioso por conhecer outros textos e mais para frente, quando você estiver no ensino médio principalmente, você vai estudar e vai ter a recomendação de várias obras mais extensas de Guimarães Rosa. E a partir desta aula em diante, nós vamos ter outros momentos especiais. Eu quero, como professor aqui, trazer para vocês, para o conhecimento de vocês, alguns outros autores que também, de uma forma peculiar e com uma escrita muito cuidadosa, nos trazem um pouco da realidade que viveram, talvez um século atrás, 2 séculos atrás, algumas das nossas obras clássicas, e você vai ter contato com escritores que são extremamente importantes dentro da nossa literatura brasileira e também quero trazer em nível mundial, tá bom? Fique atento à orientação que eu mandei para vocês por escrito, para você, lá na nossa página, no Google Classroom, responder às nossas propostas de atividade, ok? Um beijo no seu coração, um grande abraço, que Deus abençoe e te vejo na nossa próxima aula.